Olá pessoal, meu nome é Thiago Leonardo e agora eu vou deixar com vocês algumas dicas sobre como editar a voz de vocês utilizando o programa Adobe Audition 1.5. Bem, eu vou fazer uma gravação e depois eu vou editar ela. Vou mostrar para vocês alguns efeitos que eu utilizo para fazer a gravação e edição de voz. Então vamos lá, eu vou gravar agora utilizando o programa Adobe Audition 1.5. É só apertar aqui no R, vermelhinho, ele fica vermelho e vai começar a gravação. E depois você vem nessa bolinha aqui abaixo, escrita Record. I'll be your baby, I promise never let you go. Love you like crazy, I say you'll never let me go. Say you'll never let me go, say you'll never let me go. Ok, para a gravação. Agora eu vou dar uma ouvida nela, vamos ver como é que ela ficou sem nenhuma edição. I'll be your baby, I promise never let you go. Love you like crazy, I say you'll never let me go. Say you'll never let me go, say you'll never let me go. Ok, então nós agora vamos editar essa voz. Para fazer isso é só a gente clicar 2 vezes em cima do gráfico da voz. Ela vai aparecer de uma forma mais amplificada aqui e nós temos várias opções. Caso eu queira mexer no áudio todo sem pegar partes, é só eu clicar onde eu quero começar e arrastar com o mouse até onde eu quero terminar a edição. E depois escolher o efeito que eu quero. Por exemplo, se eu quisesse deixar um efeito de estúdio, que é aquele eco que a gente sempre ouve nas gravações, é só eu vir aqui na opção Effects, que significa efeitos, venho em Delay Effects, depois eu venho até a opção Studio Reverb. Na opção Studio Reverb é só eu vir escolher Vocal Reverb. Aí tem 3 tipos de Vocal Reverb, que é o efeito de estúdio, do eco. Tem o que é mais alto, tem o médio e tem o pequeno. Eu sempre utilizo o médio. Depois de escolher o que você quiser, é só você vir aqui e clicar em OK. Quando eu faço isso, vocês perceberam que o gráfico ficou menor? É porque foi adicionado um eco e a voz ela ficou um pouco mais distante. Vamos ouvir. É só apertar espaço. I'll be your baby, I promise never let you go. Love you like crazy, I say... Viu? É esses efeitos que nós encontramos nos estúdios. Caso você achar que está muito baixo, é só você aumentar. Caso você queira aumentar a gravação toda, é só você novamente clicar onde você quer começar, arrastar até o final onde você quer terminar a edição. Vem novamente em Effects e dessa vez você vai escolher a opção Amplitude. E depois Amplified Fade. Você clica e aqui vai ter uma barra que vai te ajudar a saber quanto você quer aumentar essa voz, se é para mais ou para menos. Toda vez que for menos, vai ter o sinal de menos na frente. Quando for para mais, não vai ter nenhum sinal. No caso, eu quero aumentar ela, vamos colocar aqui 2.7. E vem dou em OK. Se você quiser também, você pode apertar no Preview aqui. Aí você vai ter uma prévia de como vai sair. Vamos ver. I'll be your baby, I promise never let you go. Stop. Tá bom, mas poderia ser um pouquinho mais alto. Então eu venho, coloco mais um pouquinho. Vamos colocar aqui 4.73. E preview. I'll be your baby, I promise never let you go. Love you like crazy. Viu? Vamos colocar aqui 6, porque eu tô cantando bem baixinho, né? 6 talvez vai ficar bom. 6. Preview. I'll be your baby, I promise never let you go. Love you like... Isso. Só apertar OK. Quando você apertar OK, já percebeu que a sua gravação ficou maior, né? Ou seja, o volume foi aumentado. O interessante ao fazer gravações, jamais ultrapasse essas linhas, que é a linha aqui de cima e aqui de baixo.
Quando a sua gravação estiver muito alta, ultrapassando essas linhas, significa que na hora que você for reproduzir numa caixa ou até mesmo nos fones, a impressão que você vai ter é que a voz ela está estourando. Um exemplo. Vamos supor se eu tivesse colocado muito efeito. Vamos voltar aqui em amplitude, amplify, fade. Vamos supor que eu tivesse colocado 16. Olha o que ia acontecer. A minha voz ia ficar absurdamente alta, ultrapassando todas as linhas, de baixo e de cima. Na hora que eu fosse ouvir, ia ficar ensurdecedor, ou seja, muito alto, e a voz ela fica também muito danificada. Então, nunca façam isso. Nem vou reproduzir porque vai ficar muito alto. Então, é interessante que você nunca ultrapasse essas linhas. Quer fazer uma gravação com uma voz um pouco mais alta? Então, vamos aqui em Amplify Fade. Tira um pouco. Para você tirar, é só você ir descendo o quadradinho até ele ficar menos. Vamos supor que ele tirar aqui menos 3. Dou OK. Viu? Minha gravação tá alta, mas não tá ultrapassando as linhas, então não vai ficar algo ensurdecedor. Vou colocar para vocês ouvirem, mas lembrando que vai ficar alto. Então abaixa um pouquinho o som aí. I'll be your baby. Viu a diferença? Ok. Caso eu queira voltar a minha voz a como ela estava no início aqui no Adobe Audition, é só eu vir aqui na setinha de retornar. Aí vai retornando todos os efeitos que eu tinha colocado na voz e eu posso escolher o ponto onde eu quero parar. Esse aqui no caso é o início, ó. Sem efeito nenhum. Vamos passar um pouquinho para frente. O efeito que eu coloquei de estúdio. Aumentei um pouquinho, depois aumentei um tantão. Então, vamos voltar aqui para esse aqui do meio. I'll be your baby. Isto. Vou aumentar só mais um pouquinho, que está um pouquinho baixo. Então, vem aqui e colocar mais... Vou colocar mais 2.7, tá bom. Ok. Então, nós já aprendemos como colocar um efeito de estúdio e aprendemos como aumentar ou abaixar uma faixa de áudio. Então agora vamos falar sobre afinação. Quando a gente não canta afinado, quando nós não somos afinados, o interessante é a gente utilizar sim um afinador para nos ajudar, porque isso, né, precisa mostrar para as pessoas uma gravação totalmente mal feita. Pelo menos tenta fazer o seu melhor, né, e utiliza o afinador, já que você realmente não consegue cantar certinho, até que você aprenda a cantar e possa divulgar uma coisa totalmente 100% natural. Como eu não sou cantor, então eu utilizo sim afinador para ficar menos pior, digamos assim, né? Para ajudar os ouvidos das pessoas que querem me ouvir. Então, o interessante é que aqui no Adobe Audition você tenha um afinador que você possa utilizar. Aqui eu tenho 3 opções de afinador no Adobe Audition. Ele por si só tem um afinador e eu tenho mais outros 2. Então eu vou mostrar para vocês. O próprio afinador do Adobe Audition, ele tá aqui, ó. Novamente, se você quiser tudo que você for editar, você vai selecionar, igual eu falei. Clique aqui, ó, nessa opção. Time /pitch. Pitch pode significar afinação também, né? Quando você vem aqui nessa opção Pitch Correction, vai aparecer para você um gráfico mostrando como é que a sua voz está se comportando na linha do tempo. Tá vendo? Esse aqui são as nuances da sua voz. Quando você faz isso, você tem a opção pelo Pitch Correction de automaticamente corrigir desafinações que ocorreram durante a sua gravação. É só clicar em OK e ouvir. Ou você também pode vir no preview e ouvir antes para ver se é isso que você quer. Vamos ouvir. I'll be your baby, I promise never let you go. Love you like crazy, I say you'll never let me go. Say you'll never let me go. Viu como é que a gravação sai diferente? Sai mais natural e você não consegue perceber as desafinações, porque elas são retiradas. Não por completo, porque seria necessário um programa mais minucioso, como por exemplo o Melodyne, para fazer uma coisa mais nota por nota. Aqui ele pega a música inteira. Mas
Esse já é o próprio afinador do Adobe Audition. Depois eu vou falar sobre os outros dois afinadores que eu utilizo. Bem, uma vez a sua voz com efeitos de estúdio, você sabe aumentar e abaixar ela. Você também sabe como afinar a sua voz. Interessante que você utilize um efeito. Caso você queira fazer, sei lá, uma voz diferente, para ela ficar mais pop, mais interessante. Então essa aqui é a voz crua, né? Vamos colocar um efeito. Vamos ver aqui, ó. Reproduzir. Vamos reproduzir. I'll be your baby. Viu que eu falei a palavra baby um pouco mais forte? Vamos supor que eu queira colocar um efeito aqui em baby. Baby, baby. Igual eu falei com você, é só selecionar a parte que você quer. Baby. E depois você vem e coloca o efeito que você deseja. No caso, para colocar efeito, nós vamos vir em Effect. E nessa opção aqui, Delay Effects, você vai ter várias opções de efeito da sua voz, para a sua voz. Eu vou mostrar para vocês alguns efeitos que eu utilizo bastante. Eu utilizo o efeito aqui no Flagger. Tem vários efeitos, você pode ouvir antes. É só clicar nele e depois vir no preview, você vai ouvir. Um que eu gosto bastante de usar é o See and Saw, que dá uma impressão de voz de robô. Então vamos escutar. Tá vendo? Esse outro aqui dá uma impressão de voz de rádio, que é o Shortwave Radio. Tá vendo? Tem várias opções. Esse que eu costumo mais usar, o See and Saw. Vamos colocar ele aqui, vamos escutar com a música. I'll be your baby, I promise never let you go. Viu? É um efeito legal, eu gosto bastante dele. Se você tiver colocado e não tiver gostado, é só novamente vir aqui, como eu ensinei, na setinha para retornar. O efeito já vai sumir, ó. I'll be your baby. Ok. Um outro efeito também que eu gosto bastante de utilizar é o efeito do Crush, que dá também parecido uma voz de rádio. Só que eu esqueci de falar com vocês que fazer o que eu já ensinei pra vocês, que é sempre selecionar, né? Vamos lá, selecionar a parte que eu quero. Selecionei, vamos lá. Aí você vem na opção aqui, ó, Sweep Phaser. E eu sempre escolho essa daqui, ó, Crush. Acho que é assim, Crushy que fala. E vem em Preview. Tá vendo? É muito legal esse efeito, eu gosto bastante. Tem outros efeitos também que eu utilizo, que vindo em Delay Effects, tem a opção Delay. No Delay, tem como você colocar a sua voz mais pro lado direito ou mais pro lado esquerdo. Aí você faz uma nuance de vozes. Igual eu venho aqui sempre na opção Special Left, acho que é assim que fala. 2. Quando eu coloco esse efeito, a voz fica mais pro lado esquerdo. Vamos ouvir. I'll be your baby. Vocês vão ter essa percepção mais no fone de ouvido, tá? Mas é muito interessante colocar ela. Que é quando você tem aquelas duas vozes, uma do lado direito, uma do lado esquerdo, elas vêm soando separadamente. É muito legal esse efeito, eu sempre costumo utilizar. Se você quiser utilizar o efeito no lado direito, é só vir aqui, ó, Special Right Left 2. Aí ele vai mais pro lado direito. I'll be your baby. Assim, vocês não vão conseguir perceber a diferença pelo fato de aqui eu não estou utilizando a reprodução de maneira diferente. Mas é um efeito que eu aconselho vocês a utilizarem. Também tem o efeito de eco, que é quando você quer que a sua voz fique dando uma sequência. Vamos pegar aqui a última palavra que eu falei. Go. Never let me go. Aqui, ó. Let me go. Let me go. Let me go, que eu falei. Você seleciona o que você quer, como eu já disse, e vem até aqui em Echo. Em Echo você vai escolher a opção Canyon. Canyon, acho que é isso que fala. Vamos dar uma ouvida? Let me go, let me go, let me go. Tá vendo? Let me go, let me go, let me go, let me go. É muito legal esse efeito. A impressão é que você tá, né,
em cima de uma montanha muito alta e falando, e que a sua voz vai e vem. É muito legal. Esse efeito eu sempre costumo utilizar. Algum outro efeito também interessante, vamos ver aqui. Ah, tá, uma coisa que eu queria falar. Esse efeito praticamente vocês mesmos têm que testar eles, né? Fazer a gravação e testar para ver se vai ficar legal na gravação que você quer fazer, na música que você está utilizando. Então você tem que testar. Eu só mostrei alguns para vocês. Algumas pessoas que não utilizam o microfone condensador, que é o microfone profissional, que é o que eu estou utilizando agora, acabam utilizando a própria microfones comuns, que causam um ruído muito grande. Quando isso acontece, pelo Adobe Audition, você tem como retirar um pouco desses ruídos. Mas lembrando que ao utilizar esse redutor de ruídos, você vai ter uma voz mais compacta, como eu poderia dizer. A voz fica mais seca, tá? E isso é um efeito colateral. Então, o ideal é que você utilize um microfone bom para você não precisar utilizar o redutor de ruídos. Eu vou mostrar para vocês verem entender o que eu quero dizer. Vamos supor que minha gravação tivesse saída toda cheia de ruídos. Aí, para eu tirar os ruídos, eu vim aqui em Effects. Aí tem a opção aqui, Noise Reduction, que significa redução de ruído, né? Tem várias opções, todos esses são para tirar ruído. Todos esses. Eu utilizo basicamente isso aqui, ó, His Reduction. Ele tem 3 opções de retirada de ruídos. Tem a mais forte, que é High, a Light, que é a mais ou menos, e a Standard, que também é mais ou menos. E aqui você pode controlar o nível de ruído que você quer tirar. Quanto maior o nível, no caso aqui está em 8, mas quanto maior for o nível, se for aumentando, mais seca sua voz vai ficar. E mais abafada também ela vai ficar. Então o ideal que você utiliza, você vem aqui no Standard His, que é o que eu utilizo mais. Você coloca, por exemplo, 2 e dá um ok. No caso, eu vou colocar preview pra gente poder ouvir antes, né? I'll be your baby, I promise never let you go. Love you like crazy, I say you'll never let me go. Viu? A minha voz ficou diferente. Foi retirado os ruídos, porém a voz ela está, digamos assim, mais embargada, mais seca. Isso acontece, tá bom? Mas os ruídos eles saem. Não 100%, mas 70%. Isso já é muita coisa. Deixa eu pegar aqui uma gravação com bastante ruídos para vocês entenderem melhor, porque a minha gravação não tem muito ruído, né? Só um momento. Vou pegar aqui uma gravação de alguém. Ou minha. Vou procurar aqui no PC. Lembrando, pessoal, aproveite também para se inscrever no meu canal, Thiago Leonardo Versões. Eu faço versões de música do inglês para o português, né? Também de outros idiomas. Caso vocês queiram conhecer, serão bem-vindos no meu canal também. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver se é essa daqui. Tá. Vou pegar aqui uma gravação de um amigo, não é minha voz, tá? Ele tem uma voz muito bonita. Não era essa gravação. Mas ele também tem uma voz bonita. Vamos pegar aqui. Cadê, gente? Tá. Eu não tô conseguindo encontrar aqui. Vou pegar uma capela meio... não sei.
Eu acho que é essa daqui, vamos ver. É essa daqui, encontrei. Essa aqui é uma gravação de um amigo que ele mandou pra mim. E essa gravação tá com muito ruído. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que o Reese Reduction ele funciona, pra poder retirar os ruídos, tá bom? E lembrando que ele mandou pra mim o arquivo gravado em mono, ou seja, ele sai só por um canal. Ele não é estéreo, que sai por dois canais, ou seja, pela direita e pela esquerda. Não, ele sai todo por um canal só. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transformar essa música que está em mono em estéreo, tá? É bom que até que vocês vão também aprender. Clique em cima, aí você vai ter aqui a opção Edit, e aqui vai ter embaixo Cover Sample Type, ou seja, conversão, né, converter o tipo do arquivo. E aqui vai ter a opção Channels, né? Ou você coloca em mono, que é um canal só, ou coloca em estéreo, que são em dois, que é o que eu quero. Aqui você pode escolher, né, qual a melhor taxa de bits que você quer. Geralmente coloco 16, que é a mais tranquila, tá? Que suporta melhor no programa aqui. Clique em OK. O próprio programa já vai dividir a faixa em estéreo, para tirar de mono para estéreo. Tá vendo? Criou duas faixas, uma da esquerda e outra da direita, uma em cima e embaixo. Beleza. Então a gravação agora está pronta para ser editada. Quero que vocês ouçam a quantidade de ruídos que nós vamos ouvir, que nós temos nessa gravação. Isso aqui é só o começo. Pai, tá difícil manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos. Canta muito, né? Mas a gravação tem muitos ruídos. Então, como tirar esses ruídos da gravação? Muito fácil. Nós vamos selecionar o que nós queremos tirar, os ruídos, no caso está na música toda, então eu vou selecionar a música toda, como já ensinei para vocês. Venho em Effects, depois Noise Reduction, como já havia falado. Vem na opção Hiss, que é a opção que eu utilizo mais. Vocês também podem testar as outras, tá bom? Vem aqui na opção Standard Hiss Reduction, que é a opção que também eu utilizo bastante. Aqui já ele automaticamente coloca no 8, mas 8 para mim eu não acho tão interessante. Vou colocar aqui em 2. Melhor colocar 3. Dou um OK. Vamos esperar o programa ele retirar os ruídos, né? Como é uma faixa extensa, demora um pouquinho. Vamos ouvir agora. Olha. Os ruídos eles foram muito reduzidos. Tá praticamente só os barulhos que ele mesmo está produzindo, porque ele está se mexendo antes, né, da hora dele entrar. Olha para você ver a diferença. Pai, tá difícil manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos. Nem sempre é tão fácil acertar. Viu? É muito diferente. Então o Noise Reduction ajuda bastante. A gravação ficou um pouquinho seca, ficou, mas é o que nós poderíamos ter feito pelo nível de ruídos, tá? Então, colocando em prática o que a gente já aprendeu, vamos colocar aqui um efeito de estúdio. Então eu venho em Effects, Delay to Effects, depois vem Studio Reverb. No caso eu utilizo médio, para não ficar uma coisa muito perdida no espaço, né? Dou um OK. Aguardo o programa ele colocar o efeito. E na hora de ouvir, olha a diferença. Pai, tá difícil manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos. Nem sempre é tão fácil acertar. Viu? Ficou muito melhor do que já estava. E
reparando uma coisa que eu já tinha ensinado para vocês. Olha como você vê que a música ela não ultrapassou os níveis, nem de cima nem de baixo. Tá tudo nivelado. Se por acaso aqui tivesse ficado muito baixo, é só, como já ensinei para vocês, selecionar, ir lá na opção Effects, Amplitude e aumentar um tanto que você deseja. A gente percebeu que na gravação dele aqui, ele semitonou. O que é semitonou? A nota era um pouquinho mais alta, ele fez só um pouquinho mais baixo, né? Então ele tinha uma nota para ele alcançar, ele alcançou só parte da nota, ele não alcançou toda. Então, para ajudá-lo, a gente vai utilizar um afinador. Para utilizar o afinador do próprio Adobe Audition, como nós já aprendemos, vem na opção Effects, depois Time Pitch e vem na opção aqui Pitch Correction. O próprio programa já vai analisar a faixa toda e vai afinar a voz dele. Esse é o gráfico da voz dele. Vamos dar um OK para que o programa acabe de fazer o processo de afinação. Prontinho. Ter o caminho, tenho andado em meio a espinhos, nem sempre é tão fácil acertar. Perceberam? O momento dele de semitonação foi no acertar. Nem sempre é tão fácil acertar. Aí esse é o X da questão. O Adobe Audition, ele não é 100%. Então, ele corrigiu um pouco a desafinação dele, mas foi só um pouco mesmo, porque ainda ele está semitonado, tá? Então, o ideal é que você utilize, como eu falei, um programa específico para afinar voz. Então, o que eu utilizo e indico para vocês é o Melodyne, que agora eu vou mostrar para vocês. Eu vou voltar aqui as correções que eu tinha feito. Prontinho. Aqui. E vou mostrar para vocês o Melodyne, que é um outro programa. Então, vocês precisam baixar o Melodyne, né? Óbvio, para que vocês possam utilizar ele e ele possa auxiliar vocês na gravação. Eu já tenho ele aqui no programa, no meu PC. É só eu clicar nele, ele já vai abrir. E eu vou pegar aquela voz do meu amigo e trazer aqui para o Melodyne. Lembrando que o Melodyne, eu não vou dar muita explicação específica dele, não. Até porque eu conheço pouco. Vou falar do geral, do basicão, tá bom? Depois vocês podem procurar tutoriais mais específicos para ajudar vocês, porque tem pessoas que trabalham com estúdio e que utilizam o Melodyne e tem uma facilidade. Eu ainda não tenho, por não conhecer tanto assim de notas musicais, não ter estudado teoria musical. Então, isso dificulta a gente trabalhar no programa. Então, eu utilizo ele de uma maneira bem simples. Então, uma vez aberto o Melodyne, é só você vir aqui na opção File, Open, e você vai procurar onde está a faixa que você quer corrigir, tá? No caso aqui, eu já sei que essa mesma música do meu amigo tá lá na minha pastinha. Melhor. Não tá não salvei. Perdão, pessoal. Deixa eu salvar aqui. Ter o caminho. Ó, então tá. Então, só ensinar vocês para salvar no Adobe é muito fácil. É só você clicar aqui em File, a opção Export, ou seja, exportar, e escolher a pasta que você deseja salvar. No caso aqui, nós vamos salvar lá nos meus documentos. E aí você pode escolher o nome da música, né, que você vai salvar lá. Interessante também que vocês saibam que o Melodyne ele abre arquivos em Wave, tá? Não só em Wave, também em outros formatos, mas sempre utiliza o Wave, que é a melhor reprodução que tem. Vou colocar o nome aqui, Pai. Dá um OK, ele já vai salvando. Aí vamos lá no Melodyne, vou em meu documento aqui, ó, já pegar a faixa chamada Pai e trazer para ele.
Lembrando que o Melodyne é um programa de áudio ah, para corrigir desafinações, tá? Para afinar, seja voz ou instrumento também. Então, aqui eu já tenho aqui as notas musicais no cantinho. E se eu pegar e arrastar aqui, eu já vou ter as informações da música. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Vou fazer um pouco ficar menor para vocês verem melhor. Aqui, ó, tá vendo? Essa daqui são as palavras que ele cantou, só que de acordo com as notas musicais. Tá percebendo que uma é mais alta, outra é mais baixa? É um gráfico, né, do que ele cantou. Então, para que eu possa fazer a afinação dele, isso é uma afinação da música toda, geral, sem pegar pedaços por pedaços, é só eu clicar, né, apertar aí no seu teclado, Ctrl A. Quando eu faço isso, toda a faixa vai ficar vermelha, ou seja, porque ela está selecionada. Então agora, para eu afinar tudo isso, é só eu clicar em Ctrl Alt P. O próprio programa já vai indicar para mim que ele vai fazer uma correção da afinação em 100%. É só eu clicar em OK. E prontinho. Ele já afinou meu amigo. Uma vez ele estando afinado, eu posso ouvir também, é só eu clicar o espaço, né? Há espinhos, nem sempre é tão fácil acertar. Tá vendo? O acertar dele ficou certinho, porque o Melodyne o ajudou a pegar a nota que ele não tinha conseguido na gravação. Então, para eu salvar o que eu acabei agora de afinar, eu vim aqui em File, Save Audio e vim na opção de Save As, ou seja, salvar como. Lembrando que você tem a opção de você salvar em Wave ou em outros formatos também, mas o Wave é o melhor. Você pode escolher a taxa de bits, o nome da faixa, tá? Só clicar aqui em Save As. Lembrando que no Melodyne, toda vez que o arquivo for salvo por ele, ele vai vir com essa sigla aqui, Melo, que é de Melodyne, que é do programa, para você conseguir diferenciar das outras faixas, tá? Depois, se você quiser, você pode trocar, mas na hora de salvar, deixa como está. Clique em salvar. Enquanto o Melodyne está salvando, eu já vou me preparar aqui para pegar essa faixa que eu afinei lá e trazer aqui para o Adobe Audition. Então, para pegar as músicas e trazer ele para o Adobe Audition, é só vir aqui em File, Import, ou seja, importar, e aonde a música está. No caso, eu salvei lá em meus documentos, não é isso? O nome dela é Pai.melo, Pai.melo, Melo de Melodyne. Pego a música. Ela já está aqui. Aí é só arrastar ela aqui e ouvir. Lembrando que essa gravação ela está com a redução de ruídos e afinador. E a gravação de estúdio também, o efeito de gravação de estúdio. Esses barulhos normais que ele fez lá enquanto ele estava esperando a música começar. Pai, tá difícil manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos. Nem sempre é tão fácil acertar. Viu? O acertar, acertou. Ele entrou certinho na nota, não ficou semitonado, ele alcançou a nota certinha. Então, o Melodyne é uma ótima opção para as pessoas que às vezes, sem querer, desafinam, ou os desafinados completamente, que são o meu caso. Mas lembrando que esses programas não fazem milagres. Se você cantar mal, você pode utilizar o Melodyne e ainda assim ele não vai conseguir fazer o 100%, não. Vai fazer você cantar perfeito.
Então, às vezes, mesmo eu, outras pessoas também utilizando o Melodyne, ainda você vai conseguir perceber alguns errinhos, porque o programa não faz milagre, né? Ele ajuda, mas milagre ele não faz. Ok. Então, acho que basicamente essas foram as dicas que eu gostaria de dar para vocês, que eu utilizo aqui no Adobe Audition para que essa gravação ela fique melhor. Depois eu vou fazer um outro tutorial para vocês, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Caso vocês queiram baixar o Adobe Audition, é só ir lá no meu SkyDrive, tem o link é embaixo do vídeo. Vem aqui na opção Adobe Audition, clicar em cima dele e baixá-lo, e vocês já podem utilizá-lo. Ele já vem com queijinho, que é o número de serial para vocês utilizarem, descraquear ele e cantar. E aí depois vocês mandam para mim suas gravações para eu poder ouvir também e a gente compartilhar. É isso aí, Thiago Leonardo, dando algumas dicas para vocês. E se inscreva no meu canal e até mais.